Vamos ler, não precisa nem abrir a tua Bíblia. Romanos 11, do verso 11 e 12, nessa versão que é a Nova Versão Internacional NVI, tá bom? Essa palavra aqui é especial para você. 1, 2, 3. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Verso 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Verso 11, volto de novo, só para a gente guardar isso aqui. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Eu quero que você guarde essa palavra provocar. Jesus disse: e eu vos darei as chaves do reino dos céus. Uma das chaves do reino dos céus é essa palavra, provocação. Diga provocação. Eu quero que você guarde essa palavra, porque essa palavra, principalmente para você que é líder, em qualquer área que seja, para você que é mãe, para você que é pai, a chave para a transformação. A chave para a transformação. Existe uma chave que Deus usa para te transformar, e essa chave se chama provocação. Você entende isso? Diga amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, pedimos abençoe-nos no tempo que nos resta, que tua palavra seja pregada, ensinada, e acima de tudo que alguém receba com alegria a palavra que vem como resposta e norte para o seu dia. E tudo isso te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus, e quem pode diga amém. Amém. Tome o seu assento. Hoje nós temos todo tipo de rótulo: Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana, Igreja Quadrangular, Igreja Redonda, Igreja Bola de Neve, Igreja Triangular, Igreja Jesus foi e volta logo, Igreja do Jesus foi ali e volta rapidinho, Igreja dos soldados militantes que militam por Cristo, tudo quanto é rótulo. Aos olhos de Deus só existem dois grupos: judeus e gentios. Judeus são aqueles que não são descendentes de Abraão apenas, mas um judeu de fato é aquele que nasceu de uma mulher judia, não aquele que veio de um pai judeu. Isso é importante você saber, porque se a pessoa ela veio de um pai judeu, mas a mãe não é judia, por nascimento ele é descendente, mas não é judeu, não é? Não existe conversão ao judaísmo. Entenda isso, não existe conversão ao judaísmo, porque o judaísmo não é algo para ser convertido, é algo para você nascer. Você nasce judeu. Ainda que exista, aos olhos de Deus não existe, tá bom? Por quê? Porque só houve uma conversão de judeu, que era Abraão. Abraão era um gentio, se tornou um judeu, e Deus falou: a partir de hoje, quem sair de você como sinal, vai ter isso. Ok? Então, aos olhos de Deus só existem dois grupos. Na verdade, aos olhos da Bíblia, só existem dois grupos: judeus e gentios, aos olhos do Antigo Testamento, não é? E de fato, o plano da salvação é algo tão lindo e maravilhoso que engloba esses dois grupos. Os gentios, todos aqui sabemos, mas por os que nos visitam, para alguém aqui que ainda não sabe, só para me te ajudar e avançar, gentios são simplesmente aqueles que não fazem parte da antiga aliança. Somos nós, que éramos cachorros, que éramos os cachorrinhos que comiam das migalhas da mesa. Mas Provérbios diz que, Eclesiastes diz que é melhor ser um cão vivo do que um leão morto, não é? Teve um homem que falou uma bobagem tão grande do meu pai, que eu tirei ele do sério no Palácio do Planalto. Eu falei para ele: eu prefiro ser um cão vivo do que um leãozão morto.
E ele perdeu a paciência comigo, gritou. E é engraçado, irmão, que tem de gente que fala o que não tem que falar. Eu consegui tirar, meu irmão, o camarada do sério no Palácio do Planalto. Ele gritou comigo, berrou comigo. Eu virei as costas e eu deixei. Deixa eu te dar uma dica. Você não tem que ganhar a discussão falando mais alto. Quando tu fala baixo, tu já ganhou ela. Tu já ganhou ela. É? Aí depois aquele ofulicho disse lá, pastor Manuel Ferreira, fala, sei lá, do que Silas Malafaia, ele repete, uma bobagem grande. Mas é interessante porque aos olhos do mundo nós éramos cães. Eu já preguei aqui uma palavra que eu acho que alguém da sede vai lembrar, o reino vai para os cães, porque de fato são os cachorros que herdam o reino, sabe? Pessoas como Raabe, pessoas que não prestam, Gideão, pessoas insignificantes. Você não gosta de ouvir isso, mas aos olhos do mundo, eu e você somos cães, nós não valíamos nada, mas pela graça de Deus, nós herdamos o reino, e o reino foi para os cães, não é? Diz aí para alguém do teu lado, melhor ser um cão vivo do que um leão morto, irmão. É melhor a gente ser uma pessoa repudiada viva do que uma pessoa grande, mas morta. É isso que a palavra de Deus diz. E de fato, no plano original de Deus, original entre aspas, porque Deus na sua presciência sabia de tudo, e na sua presciência ele tinha imolado o cordeiro antes da fundação do mundo. Então na sua presciência o plano já havia sido estabelecido, ainda que quando ele fosse revelado, ele não foi revelado por completo, era um mistério, mas desde a eternidade passada a salvação dos gentios já estava inclusa. Isso é só para você pensar, que a gente diz de plano original, mas o plano que a gente diz de original foi o plano revelado, não aquele que ficou em mistério, que Deus tinha algo com a igreja, comigo e com você, né? No plano original de Deus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos aqueles, faz assim, todos nós, né? Se não tem ninguém judeu aqui, então todos nós que o recebemos, ele nos deu poder, autoridade, exousia, para se chamarmos filhos de Deus. Então nós que éramos cachorros, que éramos cães, porque o aceitamos, nos tornamos parte da família que está no céu e que está na terra. Se é uma família e ela está no céu e está na terra, eu não sou parente de anjos, eu sou parente de homens feitos à imagem e semelhança, quer dizer que quando de fato eu morro, eu sou elevado aos céus, sabe? As pessoas têm que tomar cuidado, porque hoje tem eu nem ia falar isso, mas deixa eu falar, hoje tem um grupo aí de pregadores, teólogos, que querem ensinar uma coisa, porque eles não têm graça para achar mensagem nova. Esses dias eu ouvindo alguém que até já pregou aqui já, bom pregador, bom ensinador, mas tem que tomar cuidado para não falar o que não é da vontade de Deus. Ele falou o seguinte, a Bíblia diz que bela é a vista do Senhor a morte dos seus santos, preciosa é a vista do Senhor. A palavra preciosa ali quer dizer que é valioso, custa caro. E alguém diz assim, poxa, Deus não gosta de matar o justo. Irmão, eu comprei presente para minha esposa, que custou caro para burro, me custou as minhas cuecas, irmão, custou as minhas meias, aquilo me doeu, mas eu fiquei alegre, porque quando algo te dói, mas tu fica alegre, aquilo ali é valioso, sabe? Deus quer você aqui embaixo, mas Deus fica muito mais feliz de ter você do lado dele. Custa caro para Deus tirar alguém dessa terra e levar para o céu, por quê? Porque aqui embaixo, poxa, o André pode fazer mais aqui embaixo, por que eu não vou dar 200 anos de vida para o André? Por que eu não vou dar 200 anos de vida para o Carlos? Por que eu não vou dar 200 anos de vida para o Teodoro? Ele pode fazer muito aqui embaixo, mas porque para mim ele é importante, vai me custar caro, mas eu vou tirar ele de lá e trazer ele para mim. Ele que é parte da minha família lá embaixo, agora vai fazer parte da minha família aqui de cima. Então, isso é só uma pausa para você tomar cuidado, meu irmão, porque hoje, para quem não consegue ter graça e achar mensagem nova, ele tem que inventar uma coisa que é para aparecer, mas tudo bem, vamos continuar aqui, sabe? É bom se avaliar e entender bem antes, porque é muita novidade que o povo quer chegar aí. E muito do que eu prego não é novidade, é redescobrir o que a gente perdeu ao longo da história. Já parou para perceber? Eu não te trago novidade, eu te trago o que já foi dito, mas por um tempo na história parou de ser pregado. Que a Bíblia não tem nenhuma novidade, não tem nada para você descobrir. Você pode ter uma revelação como a palavra se aplica agora, né? E essa é uma palavra, esse é um texto interessante, porque esse texto é uma revelação de como que essa palavra se encaixa no momento agora, de como Deus usa a provocação.
Hoje, nós que fazemos parte da família celestial, somos instrumentos de provocação para os judeus. Por quê? Porque Deus usa a igreja, os gentios, para mostrar aos judeus que, deixa eu só tentar te fazer entender isso. A cidade que mais tem sinagogas no mundo é Nova York. Lá tem mais sinagogas que em Jerusalém. Há uma pesquisa que diz que há 3.000 sinagogas lá. Mas é interessante que a cada dia que passa, mais as sinagogas esvaziam-se e mais igrejas se enchem. Porque de fato Deus tem nos usado para sermos instrumento de provocação para eles, mostrando que o que nós temos nessa dispensação, eles poderiam ter se tivessem abraçado Jesus como o Messias. Então, era para eles, hoje serem a maior religião do mundo. Mas eles nem são a quarta, porque a maior é o cristianismo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Eu postei um vídeo interessante sobre o Dalai Lama, e alguém muito sem visão, galinha, sabe? Esse é remédio. Se fosse uma religião que tem Cristo, estava preso. Como é uma religião que não tem Cristo, só repudiam. Porque eles só prendem alguém que faz isso se essa pessoa pregasse Cristo. Você parou para ver como que é descomunal a perseguição que tem com a gente? Por que ele não está preso? Mas é o Dalai Lama. Mas é o Dalai Lama, e aí? Por que não está preso? Como é que pode um homem magro querer pregar de equilíbrio e o homem que ele crê é um homem gordo? Não tem noção, não tem lógica isso, né? É como se você ouvir um cardiologista te falar que não pode fumar e o desgraçado fuma. É como uma mulher que não tem filho querer ensinar a ter filho. Tá bom, pelo amor de Deus, irmão. Quanta gente que tu nunca parou para ler livro, você nem sabia. Tu tem filho? Não tem. É complicado, né, irmão? Hoje, esses dias eu vi uma coisa interessante, o pastor André Valadão falando, né? Hoje tem muito crente ouvindo sobre como ser crente de alguém que não é crente. E tem muito membro querendo pastor sem ensinar a ser pastor. Pelo amor de Deus, eu vou te plantar batata. Deus usa eu e você como instrumento de provocação. Diga bem forte a palavra provocação. Irmão, Deus está te provocando e tu está achando que Ele está te humilhando. Deus está te provocando e você acha que Ele está te humilhando. Por que tu está orando para Deus parar uma humilhação e Ele não para? Porque não é humilhação, é provocação. Provocação é para o bem, não é para o mal. Deus hoje nos provoca, tipo dizendo para os judeus: está vendo o que vocês poderiam ser? Poderia estar tendo sinais no meio de vocês, cura no meio de vocês, manifestação dos dons no meio de vocês, mas porque vocês me rejeitaram, eu abracei quem me aceitou. Então, nós somos instrumento, é isso que o teu texto está dizendo, que Deus está fazendo o papel daquela criança que mostra e fala: está vendo? Eu tenho, está vendo? Eu tenho. Deus está fazendo o papel daquela moça que nunca foi amada, que foi rejeitada, porque ela era feia. Aí quando ela casou, ela emagreceu, perdeu peso, cortou aqui, cortou lá, puxou aqui, puxou lá, costurou aqui, costurou lá, pôs aqui, pôs lá, e agora está esbelta, e aí aquele lá que rejeitou ela, agora está doido atrás dela, e ela vai falar: não me quis antes, não vai me ter agora. É exatamente isso que Deus está fazendo, exatamente hoje, vai continuar fazendo amanhã, até que eles sejam o quê? Reenxertados na videira. Ele vai continuar fazendo nós crescermos para mostrar a Israel: olha o que vocês perderam, porque não me aceitaram. E eu quero que você entenda que isso aqui é uma chave de transformação. Se você entender o que eu estou falando, tu vai parar de fazer oração besta, achando que Deus está te humilhando.
Principalmente você, mulher. Não seja tão boba assim, não. Pelo amor de Deus, crente tem que ser inteligente, não pode ser burro. O diabo não está te humilhando. Foi Deus quem permitiu tu estar sendo provocado. Porque o que Deus quer te dar, tu rejeitou, e Deus deu para outro só para te falar, tá vendo? Poderia ser você. E eu ainda quero que seja você. Mas para isso você tem que ser transformado. Você entende isso aqui? Diga amém. Eu vou ler para você aqui, Romanos 11, 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, ou seja, se a queda deles nos trouxe benefício, se por conta do tombo deles nós estamos de pé, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Ou seja, se a gente já é grande, se Deus já faz grandes coisas no meio da igreja e os judeus não acreditam em Jesus, imagina o que Deus fará quando todos nós estivermos unidos. Você entende isso aqui? Diga amém. Ok, então isso aqui já é a explicação do texto. Agora, como que ele se aplica na sua vida? Para isso que você vê aqui hoje. Paulo, de forma bem clara, mostra que Deus usa provocação como instrumento de mudança, para que Deus mude a mente dos judeus acerca das profecias que foram feitas sobre o Messias. Ele usa eu e você, o nosso crescimento, para provocar mudança neles, e eles venham viver o que eles deveriam viver desde o início. Isso quer dizer simplesmente algo, que Deus sempre vai usar provocação para tirar você de onde você está, ministerialmente, familiarmente, profissionalmente, em qualquer área, e te levar para onde Ele quer que você vá, nem que para isso Ele tenha que dar para alguém que não merece, e colocar alguém que não merece do teu lado, trabalhando, congregando, morando na mesma casa, ou mesmo da mesma família, e tu vai ficar olhando para ele cheio, abençoado, fazendo, vivendo, e tu vai falar o que ele tem que eu não tenho, para ele ter o que eu quero ter, mas não tenho. Deus está falando, ele não tem nada, mas eu dei, porque quando eu quis te dar, e quis que você transformasse a sua mente, e voltasse a estudar mais, voltasse a fazer faculdade, voltasse a ficar mais na igreja, voltasse a trabalhar no ministério, quando eu quis que você fizesse isso, tu não quis. Então, para você, cabeçudo, que acha que eu estou te humilhando, eu estou te provocando, porque eu estou querendo que você entenda, eu tenho muito mais para te dar, do que eu já te dei. Então aguenta e chupa essa manga. Estão me humilhando. Não estão, meu irmão. Deus está te provocando. Sacode alguém aí do teu lado e fala assim, Deus está te provocando, irmão. O que é provocação? Anote isso aí, só para você entender melhor. Provocação é, anote isso, porque você que é líder tem que entender, porque quem é líder provoca. Provocação não é irritação, tá? Primeiro aí, escreva isso aí, provocação não é irritação. Você irrita a tua esposa, tu não provoca ela. Tu é louco, tu irrita ela, mas tu não provoca ela. Tu provoca ela. Tu irrita o diabo, tu não provoca ele. Tu provoca a Deus. Os que me provocam estão seguros. É isso que a Bíblia diz. Provocação é uma atitude que mexe, move com a mente de alguém, fazendo essa pessoa se mover para algo que ela não se moveria por vontade própria. Vou repetir. Provocação é uma atitude que mexe, que balança, que move a mente de alguém, fazendo ela se mover para algo que ela não se moveria por vontade própria. Ele nunca voltaria a estudar por vontade própria, ele nunca voltaria a fazer o doutorado, ele nunca voltaria a trabalhar na igreja, mas porque alguém mexeu com a cabeça dele, ele voltou, se moveu para o lugar que ele não queria, e agora ele foi provocado. Provocação nada mais é do que uma atitude que força você a mudar o que é preciso
mas você nunca quis. Provocação é uma chave que Deus usa para transformação. Eu não posso continuar enquanto você que é obreiro não entender isso. Você que é líder, patrão, esposa, mãe, você que influencia pessoas. A chave que Deus usa para mudar uma mente é provocação. E Deus está fazendo isso com você, e você não pode ficar somente na esfera da oração. Provoque. Provoque. Entenda isso. Você não gosta do que eu falo porque você ainda não separou provocação de irritação, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Anote a palavra exibição. É isso que Deus faz quando Deus provoca. Deus exibe, Deus mostra, Deus põe na vitrine o que Ele tem de melhor. Deus nos colocou como centro do mundo. Nós somos a maior religião do mundo. Deus nos colocou como centro perseguidor do mundo, perseguido do mundo. Nós somos, não é eu, não é você, todos nós somos a vitrine. Que povo é esse que ora e Deus cura? Que povo é esse que ora e Deus promove? Que povo é esse que lança dinheiro e Deus começa a multiplicar dinheiro? Que Deus promove, mas Deus exibe, provocando alguém dizendo: se você tiver eu, tu tem muito mais do que sem eu. Provocação acontece quando existe exibição. Anote isso: quando eu vejo melhor, eu faço melhor. E tudo que eu faço para ter o que eu vejo. Vou repetir: quando eu vejo melhor, eu faço melhor. E tudo que eu faço para ter o que eu vejo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu faço algo de uma certa forma, eu faço porque eu quero ter algo que eu vi. Então, se eu quero fazer melhor, se eu quero pregar melhor, se eu quero administrar melhor, investir melhor, eu só posso fazer melhor se eu ver que existe algo melhor para mim ter. Quando você vê que tem uma casa melhor para você morar, tu trabalha melhor para poder ganhar melhor e morar numa casa melhor, porque tu sabe que tem uma casa melhor para morar. Quando você sabe que tem um povo melhor para você pastorear, tu decide criar estratégias para ganhar um povo melhor, para você ter uma igreja melhor. Quando você sabe que tem um público melhor para você vender, um público que não vai te deixar no débito, que não vai pedir mais do que vai consumir, um público que vai, bom, ok, eu estou dando detalhes só para você entender o seguinte: você só pode fazer melhor se você vê, e Deus permite você ver, e quando Deus permite você ver, Ele não está te irritando, Ele não está te humilhando, Ele está te provocando. Deus não te deixa ver aquilo que Ele não quer te dar. É difícil você crer nisso, porque alguns ainda pensam: mas como que pode eu, um pedreiro, um mestre de obra, um mecânico, vi que o melhor existe e que o melhor não pode ser? Eu queria que você entendesse que eu conheço pessoas que trabalhavam com sucata e hoje tem uma loja, uma montadora, uma fábrica, na verdade, e vendem milhões por ano. Ele fazia o que você fazia, mas porque ele sabia, tem o melhor no que ele fazia, ele melhorou. Meu cunhado era um simples metalúrgico, aqui no Brasil, trabalhava com estrutura metálica, ganhava porcaria nenhuma, ganhava migalha. Hoje nos Estados Unidos, porque eu mostrei para ele o melhor, eu paguei para ele uma viagem, eu falei: você vai comigo para a Disney. E eu mostrei para ele que o melhor existe. Hoje ele ganha por contrato $60 mil. Eu exibi para ele, eu falei: rapaz, o melhor existe. Eu vou num jantar com ele, ele não deixa eu pagar o jantar, porque ele fala: rapaz, o que eu ganho no mês eu não ganhava em 10 anos. Porque tu me mostrou que o melhor existe. Hoje, ele que trabalhava braçalmente, ele trabalha instruindo, ele prepara pessoas, porque põe na tua cabeça: Deus não está te humilhando,
Tu acha que esse altar te humilha, esse altar te provoca, porque eu venho todo dia dizendo, tem um melhor te esperando, e Deus quer que você entenda, tudo que você tem que ter é fé, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se tu entendesse o poder da tua fé, fé não é desejo, fé é ação em cima de um desejo. Diga para alguém do seu lado, Deus está te provocando. Irmão, antes de eu continuar, deixa eu só te fazer entender uma coisa. Pare e pense nisso. Deus é amor, sim ou não? Quem ama, ama para sempre ou ama por um tempo? Os judeus rejeitaram Deus, porque quem não aceita quem o enviou, não recebe, quem não recebe o enviado, não recebe quem enviou. Eles rejeitaram Deus. Eles rejeitaram Jeová, Iavé, e até hoje eles oram por Jeová, para Iavé, mas Deus ainda ama eles, e Deus fala em Romanos, eles voltarão para mim, há um remanescente, eles voltarão, e isso quer dizer o seguinte, que irmão, pare e pense nisso, olha como que Deus é bom, mesmo quando Deus vê que você rejeita a oportunidade de crescer, Deus continua te amando, e Ele ainda quer te dar mais uma oportunidade para crescer. Porque amor é um sentimento que supera tudo. Amor supera traição, supera dor, supera todo tipo de mal. Qualquer pessoa que deixa de amar por conta de uma desgraça, ele nunca amou de fato, porque quem ama pode até se afastar por um tempo, como Deus fez com os judeus, mas mesmo assim continua amando. Quer ver só, quando você ama, você fala, eu não quero te ver, mas é quando tu vê aquela pessoa, teu coração parece que vai pular para fora da caixa do peito. Porque quem ama de fato quer ver. Então Deus ainda ama eles, Deus tem um plano com os judeus, mas Deus nos usa para dizer, está vendo o que vocês poderiam ter? Vocês poderiam estar nas maiores posições do mundo, sabe, a cada dia mais muda os números, e a cada dia mais, antigamente, você dizia que o judeu era o povo mais rico da terra, mas esses números estão começando a mudar, porque Deus está dizendo, eu estou colocando pessoas que me aceitaram para reinar, porque eles me aceitaram, eles mudaram a mente, me abraçaram. Então Deus usa como provocação, e o que eu quero que você entenda, para a gente continuar avançando, é que Deus muitas vezes vai abençoar alguém que não merece, mas essa pessoa que não merece está perto de você, e ela vai ser a pessoa que Deus vai usar para te provocar e dizer, ele não merece, ele não jejua como você jejua, não me serve como você me serve, mas eu dei para ele. Aí vocês perguntam, mas por que o Senhor não deu para mim? Talvez porque você não acreditou na palavra do seu profeta, talvez porque você não acreditou na palavra que Deus te deu para arriscar algo naquele momento. Antes de eu continuar, tenta pensar comigo agora, quem perto de você, se é que você é humilde para reconhecer, não merece ter o que tem, porque ele não oferta, não dizima como você faz, e ainda assim Deus deu para ele mais saúde, mais unção, mais gente na igreja, e você, Deus está te provocando, não está te humilhando, porque Ele quer te mostrar o seguinte, se tu fizer o que eu estou falando, vai dar certo. Pergunta para alguém do teu lado, você entendeu, irmão? Então compreende isso aqui, embora a maioria de Israel tenha rejeitado Jesus, um grupo pequeno recebeu Ele, pouco mais de 500 pessoas, Ele alimentou milhares num mesmo dia, mas pouco mais de 500 aceitaram, e foi o resto, diga bem forte, resto, foi um resto que Deus usou para começar coisas grandes. Quantos que Deus começou para usar a igreja? Não usou 500, Ele usou 120. 120 Ele usou para começar a igreja. Em 120 Ele desceu o Espírito dele, começou a igreja. Começou a igreja, Ele reavivou todos, Ele restaurou o seu Espírito, Ele fez todos serem salvos, Ele trouxe todos de volta. Deus é um Deus que ainda usa o resto, e você tem que ter fé do Deus que usa o resto. Diz para alguém do teu lado, Deus sempre usa o resto.
Eu quero que você ponha na tua cabeça que quando você está no resto, é quando Deus mais te usa. Quando você está no resto de ideias, as poucas ideias que sobraram vão dar muito mais certo do que aquele tanto de ideias que você tinha antes. Oh meu Deus da glória. É que tu está com raiva de mim porque tu não entende que Deus ele entra no resto. Porque se ele entrasse na abundância, ele faria que você tivesse abundância e você ia falar, foi a minha abundância que trouxe abundância. Agora, quando ele entra no resto, quando ele entra com 5 pães e 2 peixes, aí ele faz se entender que não foi a abundância, foi a mão dele que pegou o resto e fez virar abundância. Quando ele pega um pouco de azeite, quando ele pega um pouco de saúde, quando ele pega um pouco de pessoas que você tem e faz aquilo ali virar numa grande empresa, aquilo ali virar numa grande igreja, aquilo ali transformar o teu ministério, você entende que quando Deus entra no resto. Põe na tua cabeça, Deus aparece em todo o tempo, mas as maiores promessas Ele cumpre quando tu está no resto. As maiores promessas Deus cumpre no resto. Isso é bom, irmão, porque se tu está no resto da tua saúde, da tua paciência, parabéns, Jesus está entrando daqui a pouco aí. Sabe, eu não falo isso para você só da glória, eu falo isso para você entender, é um princípio. Se você entende como o diabo trabalha, você vai entender que quando o diabo falar algo a teu respeito, não dê ouvido para ele. Porque quando você se vê no resto, e Deus, e você ouvir a tua carne dizer, fica em casa, não vai, você tem que entender, se eu estou no resto, é porque nesse resto, se eu for mais um pouquinho, se eu lançar tudo que eu tenho agora, é sempre no resto. Não é o resto da abundância, é o resto do que sobrou. Diz aí para alguém que está ao teu lado, diga, não é o resto da abundância, é o resto que sobrou. O resto da abundância é, quando sobra tempo eu vou na igreja. O resto do que sobrou é, Senhor, eu tenho que trabalhar tanto, eu tenho que entrar no segundo período, eu tenho que trabalhar 2 turnos, mas eu vou ficar num só, ganhando pouco, mas eu não vou deixar de ir na igreja, porque tudo que eu tenho agora é o Senhor. Tudo que eu tenho é o Senhor. E se eu tenho o Senhor do meu lado, eu e o Senhor somos a maioria. Diga, Deus e você é a maioria, irmão. Diga para alguém que está do seu lado, só para ele entender. Diga, Deus é especialista em usar o resto para resolver grandes crises. Vou dizer até você entender isso aqui. Na Bíblia, Deus sempre fez as maiores mudanças através do resto. Você consegue entender que Deus sempre vai entrar no resto? Amém? Então, quando tu estiver no resto, não entrega a igreja. Para de ser idiota, para de ser besta. Quando tu estiver no resto, não divorcia. Quando tu estiver no resto, não sai de casa. Não sai daquele trabalho. Para de ser idiota, para de ser trouxa. Tu não é idiota, tu é inteligente. Tu conhece Deus, tu sabe como Deus trabalha. Seja inteligente, Deus aparece no resto. Para de tomar atitude prejudicial quando você está no resto. Deus é sempre Deus do resto. Não seja o bobo que você não é. Ah, mas eu não estou aguentando. É quando tu não aguenta que Deus entra, irmão. Põe na tua cabeça isso. Se você não crê, você não vai ver. A parte que tu vive da Bíblia é a parte que tu crê dela. Se tu crê que Deus vai aparecer no resto, Deus vai aparecer. Deus só não aparece se você não crê. Você sabe o que é interessante? Eu nem ia falar disso aqui. A mulher, oh meu Deus da glória. A mulher de Elias, ela disse que ia morrer, sim ou não? Sim ou não? Ela não falou, eu estou pegando gravetos para fazer uma comida para mim e para o meu filho depois morrer? Se ela ia morrer, por que ela estava pegando então graveto para comer? Pensa comigo, se ela ia morrer mesmo, por que ela estava querendo comer antes de morrer? Ela ia morrer de fome. Já não era melhor morrer de fome? É porque essa mulher era crente, ela sabia que toda vez que você se move, Deus sempre se move. Ela sabia, se eu sair de casa e tentar mais uma vez, vai que alguma coisa aparece no meio do caminho. Quem apareceu no meio do caminho? O profeta. Para de tomar decisão idiota quando você é inteligente. Se tu sabe como o reino espiritual funciona, não dê decisão grande, decisão perigosa na mão do diabo. Não dê para ele isso. Tome decisão sábia. Tá com o resto, dá o resto para Deus. Jesus viu, só tem o quê? 120? É com 120 que vai acontecer. Aí o Espírito desceu e começou a igreja. Sabe, tem alguém aqui que tu é o resto de uma luta do câncer. Teu corpo é o resto. Você é o resto do que as drogas fizeram com você. Mas não é interessante que você é aquele resto que Deus pegou e usou para confundir os que eram muitos? Deus sempre te provoca para te mostrar que você ainda tem potencial. Entende isso aqui?
Deus garante que você vai para o lugar certo, para a hora certa, para viver a coisa certa. Alguns de vocês vieram para cá de outra igreja, outros vieram de outra cidade, outros de outro ministério, de outro estado. Não ache que você veio para cá por conta financeira. Eu queria que você entendesse a igreja que você está. Tu não está aqui, nessa igreja de Campinas, porque você se mudou por conta do trabalho. Tu está aqui porque Deus, Ele não conseguiu fazer você mudar lá onde você estava. E para te provocar a mudar, Ele te colocou num lugar com uma igreja provocadora. Graças a Deus, com um pastor provocador. Ore por mim para que eu sempre seja provocador. Porque o difícil é que quando você é uma pessoa provocadora, no meio de pessoas conformadas, se tu não vigiar, tu fica conformado. Sabe por que Deus parou de fazer milagre? Não é porque a gente não ora como orava. Não é porque a gente não se consagra como se consagrava. É porque a gente parou de crer como a gente acreditava. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: quem bate, a porta se abre, quem busca, alcança, quem pede, recebe. Põe isso na tua cabeça. O diabo não quer que você entenda isso. O diabo não quer que você entenda isso. Mas o tamanho das suas vitórias são totalmente interligadas ao tamanho do seu vazio. Quem mais quer de Deus, mais tem de Deus. Querer mais de Deus não é ser ingrato. Querer mais de Deus é entender: Deus tem muito mais para me dar, se eu entendo que toda vez que Ele me der, eu tenho que dar. Toda vez que Ele me der, eu tenho que dar. Eu tenho que ser um canal onde a bênção vai passar. Eu não vou reter. Eu não sou o mar morto que retém. Deus me dá mais bênçãos, eu distribuo mais bênçãos. Deus me dá mais unção, eu distribuo mais unção. Deus me dá mais conhecimento, eu dou mais conhecimento. Quem mais dá conhecimento, mais conhecimento acumula. Eu estou falando uma coisa séria. O que eu conheço de gente que não senta para ensinar a palavra para os outros, porque ele só conhece algumas coisas da Bíblia. Mas quanto mais você entrega, mais Deus te dá. Quanto mais você compartilha, mais Deus te dá. Quanto mais você distribui, mais Deus te entrega. Então põe na tua cabeça: Deus sempre vai te provocar a entender o seguinte: eu quero que você queira mais. Deixa eu lhe falar uma coisa que alguém não te disse: oração não agrada a Deus. Agrada? Está escrito na Bíblia que oração agrada a Deus? Está escrito na Bíblia, ler a palavra agrada a Deus? O que está escrito na Bíblia? Que a única coisa que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível. A gente ora com fé, a gente jejua com fé, a gente lê a palavra quando você lê a palavra com fé, você volta no mesmo texto que você leu e pregou 10 vezes e acha uma coisa nova. Porque a única coisa que move Deus é fé. Deus vai te provocar até tu ficar com raiva e falar: o Senhor está me humilhando, eu não estou aguentando. E Deus vai falar: larga a mão de graça, eu estou provocando você a me agradar. Eu te olho e não fico feliz, porque tu conformou até o que tinha. Eu quero te dar mais alegria, eu quero te usar em mais dons, eu quero te dar mais palavra, mas para isso tu tem que me agradar, porque a única coisa que tu faz que me deixa feliz é ter fé. Diz aí para alguém do teu lado: irmão, Deus está buscando a tua fé. Cadê tua fé, irmão? Cadê tua fé? Deixa eu tentar explicar uma coisa para você. Quem aqui é pai e mãe? Quem é que lembra o primeiro dia que teu filho foi para a cama dormir com você? Eu lembro, o primeiro dia que o Samuelzinho veio na cama. Ai, estou com pesadelo. Você se sente o máximo, que você fala: ele tem fé de que eu vou proteger ele. Cara, tu se sente o rei da cocada, meu irmão. Tu fala: caramba, ele acredita que... Irmão, quando você vê um filho teu vindo até você, você entende que é assim que Deus olha você vindo para Ele com fé? Deus fala: caramba, Ele sabe que não é o presidente da república, não é o L, não é o Bolsonaro. Ele sabe que quem vai mudar a economia da casa dele sou eu. Meu Deus! Ele sabe que quem vai mudar o filho dele não é a escola, sou eu. Ele sabe que quem vai converter a família dele não é a educação, sou eu. Se ele sabe que sou eu, como é que eu não vou fazer algo por ele, se ele sabe que tudo é por mim, sem mim nada ele pode fazer? Diz aí para alguém do teu lado: você está entendendo porque Deus está te provocando, irmão?
Deus quer ver a tua fé, aumenta a tua fé. Quem tem fé agrada a Deus. Quanto mais tu amar Deus, que bom, tu vai se sentir feliz. Só que quando mais Deus se sentir amado por você, mais Ele te abençoa. E tudo isso é na base da fé. Diz aí para alguém do teu lado: Ele te provocou nessa igreja. Quem aqui sabe que Jesus te provocou nessa igreja aqui? Quem sabe que Ele está te provocando aqui nessa igreja? Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te dar uma bênção grande. Fique tranquilo, depois que Ele te der, vai passar um tempo, Ele vai te provocar para algo maior. Diz para alguém que está do teu lado: você não é o teu ambiente. O teu ambiente se conformou com o que tinha. Deus está dizendo: você não é o teu ambiente. Deus te provoca para te fazer entender: eu tenho algo para você que o teu ambiente rejeitou e disse que é impossível, mas se você tiver fé, tu vai receber. Agora lembre, como que acontece provocação? Através de exposição. Se eu vejo melhor, eu faço melhor. É por isso que eu vou falar uma coisa que eu queria que você entendesse. Parece bobo o que eu vou te falar, mas se tu consegue fazer uma viagem com a tua família para Maceió, para Gramado, sabe? Irmão, vou te fazer um pedido especial, olha bem para mim, nem que seja para tu ir para o Paraguai. É impossível tu ver que existe o melhor e não ficar revoltado com você mesmo. Tu fala: meu Deus, o melhor existe, eu quero o melhor. Ah, mas eu não tenho estudo, eu não tenho. Larga a mão de graça, os outros também não tinham e alcançaram. O que eles têm que eu não tenho? Ah, talvez fé. Fé. Eu falo isso, eu sei que pouca gente vai entender isso, mas os poucos que entenderem, depois testemunha, nem que seja só para você fingir que você vai comprar. Próxima vez que você puder, entra na casa que você quer comprar, entra no apartamento que você quer comprar, entra na loja que você quer ter a roupa, veste ela, entra no carro que você quer ter, experimenta. Sabe por quê? Entenda uma coisa: Deus só te dá o que você cria paixão por ter. Se você acha que a conversa minha, Deus falou: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, aonde o teu olho bateu, eu vou te dar. Por quê? Porque depois que você olha, tu cria paixão e tu fala: é meu, e eu vou fazer o que tiver que fazer para chegar lá. Você não entende isso, meu irmão, porque tu é muito derrotado, tu já não tem mais graça de Deus, tu está infeliz, tu está com o diabo, tu já abriu sociedade com o diabo. Mas eu vou fechar o olho para os poucos que ainda entendem aqui. Quando Deus te mostra algo, é porque Deus está te dizendo: se você entendesse que eu dei muito mais do que eu estou te mostrando para alguém que tinha menos do que você tinha, você vai entender que vale a pena você voltar a estudar, vale a pena você orar mais, vale a pena você dividir o teu tempo e você se desdobrar, porque se tu entender que eu vou te capacitar no meio da tua fraqueza, tu vai enxergar que eu te chamei para algo maior, para algo melhor, para algo que vai além do que você pensa. Mas para isso, começa não com promessa, começa com exposição. Eu vou lhe falar uma coisa que eu quero que você entenda. Por que CDHU nunca deu certo? A ideia do CDHU era: me perdoe, quem mora lá, não estou te ofendendo, mas eu oro para que Deus te provoque a sair de lá. Eu oro. Eu queria que alguém desse um glória a Deus agora. Tu pode não morar lá, mas tu conhece alguém que mora lá, dá um glória a Deus, que eu creio que Deus vai te arrancar de lá. Amém? Ah, pelo amor de Deus, esse teu amém aí foi frouxo. Foi a mente que quem depende da psicanálise, da psicologia, quem não é crente, quem já está com o demônio nas costas já, quem já fez pacto com o diabo, meu irmão? Tu já se conformou: é isso que eu tenho, é isso que eu vou ter, já acabou a desgraça. Isso é que eu vou. A ideia do CDHU, primeiro, é o seguinte: você vai criar um local igual para todo mundo e ele vai ser seguro. Só que toda vez que todo mundo fica igual, o igual é perigoso. Deus te provoca, Ele te põe sempre alguém melhor do que você do teu lado, para você entender o seguinte: Ele é, anote isso aí, uma informação para te trazer inspiração. E se Ele te trouxer inspiração, Deus vai te fazer ter inclusão. 3I: informação, inspiração e inclusão. Deus vai te dar oportunidade se você quiser ter, mas você só pode querer ter o que você vê. Então Deus vai te mostrar: o melhor existe. Quer ter? Quer. Então eu vou te dar uma oportunidade. Porque se tu quiser mesmo, tu vai ficar leal
ao processo. Tu não vai parar de estudar. Tu vai intercalar, vai estudar de madrugada, vai pregar de dia, e tu vai ficar leal ao processo. Diga, anote isso aí, quem quer é leal ao processo. Irmão, tenta isso aqui. Quem vê grão de milho, vira galinha. Fica ciscando para baixo. Agora, quem vê que o grão não é um grão, que o grão é uma espiga, vira um fazendeiro, ele olha para cima. Isso aqui, meu irmão, não é coach, não é qualquer bobagem, idiotice, isso aqui é princípios espirituais. Abraão, olha, olhou, vou te dar. Mas vai me dar fácil? Não. Os teus descendentes vão ter que entrar, lutar, matar todo mundo, mas se eu te mostrei, eu vou te dar. Eles vão ter que criar coragem para ir lá, meter a mão na espada, matar os jebuseus, heteus, efuseus, todos os bandos de eus, que muita gente acha que eu, e quem acha que é eu, não entende que Deus está usando você para mostrar para o outro que é o outro quem vai subir, é o outro. Irmão, o que tem de gente que não merece estar onde está, mas Deus está usando ele para te mostrar o seguinte, irmão, tu podia estar numa situação melhor se tu tivesse mais fé, e eu estou te provocando, você entende isso aqui? Diga amém. Agora entende isso aqui, provocação provoca duas coisas. Primeiro, inveja. Eu quero que você entenda uma coisa, eu falo uma coisa aqui, Leandro, por que eu falo aqui? Porque se fosse outro país, Maurício, Gislaine, eu não teria que falar. No Brasil, sucesso é crime, porque no brasileiro, a mente do brasileiro é tão derrotada, que ele é o seguinte, se você é rico, então você tirou de mim para você ter. No Brasil, o cara que ganha dinheiro, ele sai da favela, mas continua indo na favela, porque se ele não for para lá, quem está lá e não saiu de lá, vai achar que ele mudou, que ele subiu para a cabeça, então ele vira um rapper, enriquece, vira um jogador, enriquece, mas continua indo lá para mostrar, eu não mudei não, eu ainda sou o mesmo, só mudei de posição. O que eu estou dizendo isso aqui para você? Toda vez que Deus quiser mudar você de nível de unção, nível de conhecimento da palavra, você tem que entender que toda mudança, ela é mudança total, inclusive de ambiente, e tu tem que ter coragem de mudar. Por quê? Porque se tu ficar no ambiente que tu vai despertar invejosos. Se tu ficar falando de coisas espirituais altas com quem é galinha, esse cara vai falar, ele acha que ele sabe de tudo do reino espiritual, de tudo do mundo espiritual. Você entende isso? Então entenda, quando você avançar, mude as pessoas à sua volta, senão eles vão invejar você. Eles vão achar que para você ter tido, você teve que ter tirado deles, que para você crescer eles diminuíram. Eles não entendem que dinheiro, oh meu Deus, agora, dinheiro ele é criado e se transfere, ele não é removível. Eu não tive que tirar de você para ter, eu não tive que tirar unção de você para ter mais unção. Tem gente aí que acha o seguinte, que para a igreja do outro encher, ele teve que tirar unção de você, ele não tirou. Aí você quer recorrer para as coisas mais bobas, vamos colocar jogo de luz, vamos colocar tudo quanto é palhaçada. Meu irmão, essas palhaçadas, isso aí atrai quem é do movimento, não quem é da unção, porque quem é da unção, eles vão onde a unção flui. E tu tem que ser provocado, claro, faça uma ótima estrutura, confortável, mas entenda uma coisa, nem tudo que as pessoas fazem de detalhe é importante. Anote isso para você entender, todo detalhe é importante, mas não é importante todo detalhe. Sabe, é importante, cara, eu perco a cabeça com o banheiro, por que o banheiro está quebrado, por que está sem pintar? Irmão, se tu soubesse o pessoal da igreja aqui, eles têm que me aguentar. Agora, eu não fico falando assim, vamos pôr aqui um jogo de luz, vamos escurecer a luz, vamos deixar preto, porque é um detalhe que não importa, eu não quero que você fique me vendo. Para que você quer me ver? Para ver o quanto que eu estou gordinho? E falar, nossa pastor, já fui muito mais magrinho, eu fui mais magrinho, eu fui 18 quilos mais magrinho. Jesus vai restaurar os anos consumidos, mas até lá, paciência. Sabe, a gente põe isso aqui porque é um detalhe bonito, para ficar bonito, para sair, mas o que eu quero que você entenda é, você tem que ter a noção de que todo detalhe é importante, mas nem todo detalhe é importante. Tem coisa que não vale a pena, mas tem muita coisa que vale a pena. Muita. E isso é uma coisa que você só consegue saber o que vale a pena e o que não vale, quando você sabe para onde você quer ir. Para onde você quer ir, isso vale a pena? Não. Mas para onde você quer ir, isso vale a pena? Sim. Então cuide desse detalhe. Provocação. Só quem está entendendo isso aqui, diga amém. Segunda coisa que a provocação causa é
noção de humilhação. Mais uma vez, por que algumas pessoas aqui dentro, você está numa situação onde você trabalha do lado de alguém que casou e tu não casou, tem filho, você não tem filho, tem saúde, você não tem saúde, Deus usa mais ele, Deus não te usa tanto, ele, sei lá, fez a mesma faculdade, o mesmo curso teológico que você e prega menos do que você, todo tipo de coisa, eu não quero limitar só em dinheiro, tudo. Por quê? Porque Deus, ele usa como uma provocação. E tem gente que fala, ai meu Deus, é humilhação, Deus está me humilhando, mas isso é uma chave de Deus usar para te transformar, para te mostrar o seguinte, eu posso fazer muito mais. Só que por que eu não posso fazer muito mais? Escreve isso aí. Deus se recusa a abençoar quem não quer mudar. Deus se recusa a abençoar quem não quer mudar. Se você trabalha com marcenaria, se você trabalha com todo tipo de obra, todo tipo de atividade braçal, põe uma coisa na tua cabeça, teu braço pode ter te ensinado a fazer bem feito, tu não vai enriquecer fazendo só isso muito bem feito, sabe por quê? O Romero Brito, uma tela dele vale milhões, mas ele não é besta, sabe o que ele faz? Ensinou todo mundo a cor que ele usa, a técnica que ele usa, e ele é bilionário, porque ele ensinou as pessoas a fazerem como ele faz. Se tu entendesse que se você é bom no que faz, você tem que ensinar os outros a fazer como você faz, você entenderia o seguinte, que a mudança que você tem que fazer na tua cabeça é necessária para que Deus te dê uma bênção que Ele não te deu, porque a tua loja, o teu office, o teu showroom, ele não pode existir quando você é o único que faz o orçamento, vende, põe a mão na massa, e aí Deus te traz aqui para te explicar uma coisa, se você não mudar eu não posso te abençoar, porque eu não posso te levar para frente com a cabeça presa lá atrás. Pô, cara, tu é bom demais na mão de obra. Tu já parou para entender que tu conseguiria, sabe, pegar alguém e falar, ó, faz assim, assim, assado. E tu estava lucrando em cima deles? Ah, pelo amor de Deus. Você entende que quem me ensinou palavra, quem me ensinou tudo que eu sei, ganha muito mais do que eu? Quando você é a única pessoa que eu quero fazer, irmão, põe na tua cabeça. Você tem que mudar para ganhar mais tempo, mais disposição, mais oportunidades. Toda pessoa que Deus decidiu abençoar, Deus não abençoa enquanto ela não muda. E como que Deus faz você mudar? Te provocando, te fazendo entender o seguinte, olha só, que interessante. Você faz a mesma coisa que o outro faz, tem menos resultado, mas o outro mudou a mente dele. Mas para isso você tem que ter fé, não só em Deus, fé em você mesmo, de que você, com Deus, vai conseguir. Fé de que, põe na tua cabeça, não é de onde você veio aqui embaixo, pelo amor de Deus, é de onde você veio lá de cima. Porque, gente, cansa de ter que mexer com as pessoas para fazer entender, irmão, não é quem tu é. Aí tu tem que falar, irmão, tu lê a Bíblia mesmo? Quem que era Gideão? Quem que era Davi? Quem que era esse povo? Esse povo eram cães, e Deus usou os cães, aqueles que o povo olhava e falava, não vai virar nada, aqui embaixo, irmão, Deus nunca te chamou do jeito que você se chama, para de se chamar de uma coisa que Deus não te chama. Eu já estou quase chegando no ponto que eu quero chegar, mas eu quero que você compreenda primeiro, Deus está te provocando, por quê? Porque Deus não te abençoa se você não muda, amém? Só que para Deus te mudar, Deus tem que deixar você sentir dor. Dor não muda, mas causa vontade de mudar. A dor não mudou ninguém que eu conheço à minha volta, se essa pessoa não teve vontade de mudar. Veja, a dor não tirou o povo do Egito, a dor trouxe vontade para eles saírem de lá. Eles clamaram até que Deus falou, Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Está doendo e eles estão querendo sair de lá. Olha para mim, eu estou falando de alguém que está falando, por quê? Que eu estou sendo humilhado, eu vejo o outro com carro novo, eu vejo o outro passar na minha frente, eu não tenho casa, ele tem casa, eu não tenho, ele tem, e Deus está falando, eu não estou te humilhando, eu estou te provocando, porque se tu entender, existe o melhor, tu vai entender, Deus não teria me mostrado o que Ele não quer me dar.
Mas Deus faz isso com 3 coisas. Primeiro, vamos lá mais uma vez, informação. O que é informação? É exibição, Deus vai te mostrar. Informação, olha aqui, informação. Elias passou, Eliseu viu. Informação, Eliseu viu. Peraí, tem homem de Deus aqui. Inspiração. Elias vem, tira a capa, joga a capa em Eliseu e vai embora. Inspiração, entende isso aqui. Informação é você saber que existe. Inspiração é você querer ter o que existe. O que é inspiração? É quando Deus te mostra alguém que está sendo muito mais usado do que você no reino de Deus, e Deus fala: você não quer ter a mesma unção? Você não quer ter a mesma unção? Agora entenda uma coisa, inclusão é o ponto final. Esse depende de você, não de Deus. Eu quero que você saia daqui entendendo algo. Deus sempre vai te dar a oportunidade, se você decidir o que você quer. Sempre, sempre. Como que Deus te dá a inclusão? Anote isso. A inclusão tem nome, RG e CPF. A inclusão é uma pessoa. E não sou só eu, porque eu não posso te ensinar tudo. Você trabalhou para um grande empresário. Se não trabalhou, você ainda vai. Você trabalhou para um grande homem, e este homem era a oportunidade que Deus te deu de estar incluso. Aprenda com ele, faça dinheiro para ele, enriqueça ele, aprenda como você faz para ele, porque eu quero fazer você até para você. Você nunca pode dizer que Deus não vai te dar oportunidade, porque se você quiser mesmo ter, se você tiver a inspiração e falar: eu quero ter, Deus vai te dar. Nota para você entender isso aqui. Uma vez que você tem inclusão, Deus te colocou do lado de uma grande pessoa para aprender, lembre isso, inclusão não é competição. Anote, hein? Inclusão não é competição. Quando você chegar do lado do grande, não fique falando do que tu fez. Tu fez uma coisa que para ele é fichinha, é batata. Aí olha o que eu preguei, aí olha a revelação que Deus me deu. Você está lá não é para ensinar ele, é ele para ensinar você. Por quê? Eu cansei de ver gente que Deus colocou ele em grandes locais, e ele não entendeu que essa pessoa não estava lá porque fazia parte daquele lugar. Essa pessoa estava lá porque Deus estava dizendo: aprenda com eles, porque um dia eu vou colocar alguém do teu lado para você ensinar. Mas aprenda. Se ele é um bom gerente, aprenda com ele. Fique observando, aprenda com detalhes. Você sabia que Eliseu andou com Elias 10 anos, lavando a mão? Significa que por 10 anos, vem cá, Fábio, esse homem, ele aprendeu como que o profeta gostava das coisas. Ele aprendeu o seguinte: é assim que homens bem-sucedidos se portam. É assim que grandes gerentes se portam. Eles gostam da coisa assim, eles gostam da coisa assada. Pergunta que eu te faço: tu sabe como que uma grande pessoa se porta? Primeiro deixa eu só fazer uma coisa. Eliseu quer ser profeta, ele seguiu Elias, que é o profeta. Na área em que tu está, quem é o melhor e o maior dela? Tu trabalha na estética? Tu conhece quem é o melhor da estética dessa cidade? Não conhece? Você nunca vai ter inclusão. Você quer ser o que? Um cantor? Você sabe quem é o melhor ministro de louvor? Tu quer ser o que? Um grande pregador? Tu quer ser um grande ensinador? Tu quer ser um grande influencer? Quem que é o melhor? Se tu não sabe o que é melhor, Deus não pode te dar condição de andar do lado do melhor. Saiba quem é o melhor e fale: eu preciso aprender com o melhor. Se eu te falar, quem que é, vamos falar aí, quem que é Flávio Augusto? Você sabe quem que é Flávio Augusto? Flávio Augusto é um dos maiores vendedores do país, um bilionário, vendedor do WhatsApp. Põe na tua cabeça, tu só quer trazer as coisas para o lado espiritual. Quem na tua área é o melhor? Por quê? Porque Deus vai te incluir do lado de quem é o melhor para aprender com o melhor, se tu tiver paixão. Mas tu só pode ter paixão se tu vê. Tu tem que ver Elias e falar: é esse o melhor. Esse. Tem outro, peraí, ele não é o único, porque tem mais 7.000. Mas 7.000 nunca vi ter o que esse homem tem.
Eu nunca vi venderem como esse homem vende. Eu nunca vi fecharem negócio como esse homem vende. E meu irmão do céu, põe uma coisa na tua cabeça. Obrigado. Essa mensagem é para alimento, é para quem tem carne. Não é para quem vai viver miserável. Sai daqui hoje. Abre o teu Instagram, abre tua rede. Descobre quem é o melhor. Você tem noção que Deus pode te colocar incluído no maior escritório de advocacia desse país, no maior consultório dessa cidade, do lado do maior cartório de registro. Deus pode colocar incluso no maior, se você souber. É esse eu quero. E aí Deus vai falar: já que você sabe que tu quer, fica em paz que é comigo e eu te dou a oportunidade. Você entende isso aqui? Diga amém. Vamos seguir em frente. Para terminar, vou te dar um exemplo só, para que você guarde isso. Antes disso, anote isso, é rapidinho. Inclusão te faz aprender excelência. E a excelência é que fez da excelência a excelência. Quando você entende, por exemplo, coisas pequenas alteram. Eu aprendi com um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Ele me ensinou: quando tu for pregar, não trate o problema antes ou depois. Tu vai infectar a unção. Blinde a unção. No dia que tu vai vender, que tu vai fazer, restrinja-se. Não deixe nada dominar tua mente. Fale para as pessoas: hoje eu não quero ouvir sobre isso, porque detalhes importam. Entre no ambiente antes de chegar lá. Venha no carro ouvindo louvor, orando, falando em línguas antes de chegar na igreja, porque detalhes importam. Não acredito. O pai de Davi diz: leva a comida para os teus irmãos. Ele só não falou para levar cedo. Ele levou cedo, porque detalhes importam. Se ele tivesse ido mais tarde, talvez alguém já tinha matado Golias. Talvez. Detalhes importam. A forma como você entrega um papel, a forma como você traz um orçamento, detalhes importam. Deus está te provocando, para te dizendo: aprenda. A forma como você saúda as pessoas, a forma como você fala, a forma como você se apresenta, tudo isso vale a pena. Entenda isso. O teu grande sucesso não é a tua grande atitude, são as tuas pequenas, repetitivas atitudes. Eu vou fazendo boas coisas certinhas, de pouco em pouco, e isso vai mudando, isso vai me melhorando, e Deus vai fazendo você cada dia mais se tornar a pessoa que Deus quer que você se torne, para que Ele te dê aquilo que Ele quer te dar. Está entendendo isso aqui? Diga amém. Para mim terminar, eu só vou te dar um exemplo só um exemplo só. Se você entende isso, você vai lembrar que a Bíblia diz que Ana tinha uma rival chamada Penina, e as duas eram casadas com um homem chamado Eucana. Ana não podia ter filhos, Penina podia ter filhos. Eucana amava Penina, mas amava muito mais Ana, e Ana recebia a porção dobrada. Se Penina ganhasse um sapato, Ana ganhava 2. Se Penina ganhasse um buquê de flores, Ana ganhava 2. Se Penina ganhasse uma noite amorosa, Ana ganhava a semana inteira. Então, ela era a mulher mais amada, porção dobrada. Só que ainda assim ela falou: eu tenho mais do que ela, mas ela tem o que eu queria. É aquele obreiro que fala: eu tenho uma unção que o outro não tem. Deus me usa como não usa o outro, mas eu queria ter o que ele tem. Ana não foi igual você que fala: mas em compensação eu tenho o que ele não tem. Ana falou: se eu não tenho, mas tenho, Deus está querendo me dar o que eu não tenho. Eu já estou terminando, mas diga aí para alguém do seu lado: Deus quer te dar o que tu não tem, irmão. Diga aí para essa pessoa, mesmo que você não tenha, sendo pouquinho. Porque o que é filho para uma mulher que é muito amada? Eucana perguntou: eu não sou melhor do que muitos filhos para você? Sabe o que é Eucana? Eucana é aquela pessoa que vai falar para você: mas já está bom do jeito que está, não está? Eucana é aquela pessoa que vai falar: mas tu quer ter tudo? Tudo uma vírgula.
Diz aí bem alto, só quem crê isso aqui, diga: eu não quero tudo. Diga: eu só quero ter tudo o que Deus tem para me dar. Ana é o tipo de pessoa que fala: eu não quero ter tudo, eu só quero ter tudo que Deus tem para me dar. Porque veja só, se Deus me fez uma mulher amada e não me deu filhos, uma boa mãe é uma mulher muito amada, muitas das vezes, claro que tem suas exceções, mas uma mulher que é muito amada vira uma boa mãe. E sabe, pensa nisso comigo, se Deus te deu essa unção que Deus te deu, para negociar, para vender, para pregar, para ensinar, você acha que Deus não quer te dar uma grande loja, um grande negócio, uma grande igreja? Você acha que Deus não quer fazer algo maior? Se Ele te deu algo maior, põe na tua cabeça isso: toda vez que você decidir ter uma coisa que você não tem, vai ter alguém te falando: mas já está bom do jeito que está, já está bom do jeito que estão as coisas. Mas o que você tem que fazer nessa hora? Olha para o que Deus te deu, olha para a porção dobrada que Deus te deu. Ana tinha porção dobrada de tudo, e fale: Deus não teria me dado tanto assim, se fosse para mim ficar tendo falta de algo que vai fazer toda a diferença. Então há uma razão para Deus ter me dado tanto. Deus não teria me dado tanto. É por isso que eu não consigo entender gente que é um grande ensinador, um grande professor, mas tudo que ele tem é um cursinho pequeno para dar aula, ele tem um pequeno escritório para dar aula. Ele não entende o seguinte: caramba, se eu sei muito, por que eu não tenho muito para poder ensinar, para poder dar? Porque sempre tem alguém pondo na tua cabeça o seguinte: Deus não quer te dar. Mas veja uma coisa, se Deus não quisesse, Deus não tinha fechado a madre de Ana, Deus não tinha feito Penina provocar Ana. E aí você tem que entender que às vezes Deus te provoca, que é para você entender o seguinte: que o teu ambiente está dizendo: você não vai dar conta e não vai dar certo. Mas quando Deus faz alguém do teu lado ter mais do que você tem, é Deus querendo dizer o seguinte: não é comigo o problema é com você. Se você decidir me adorar diferente, se você fizer um voto, agora eu quero ver da glória, se tu fizer algo diferente quando tu voltar na igreja, aí nessa vez diferente, quando tu voltar na mesma noite, eu vou me lembrar de você e eu vou abrir o que está fechado. Se você entender que eu estou te provocando, não é te humilhando, mas eu estou te provocando para você mudar como você vai agir na igreja. A Bíblia diz: todo ano Eucana subia, Ana e Penina subiam com ele, todo ano Ana foi, Ana orou, Ana adorou, mas apenas uma vez só ela falou: dessa vez vai ser diferente, eu vou lá e vou fazer um voto com Deus, se o Senhor me der, eu vou devolver. Sabe, toda vez que você vê que Deus quer te dar, e tu vem na igreja, vem na igreja, vem na igreja, vem na igreja, e nada acontece, para e observe uma coisa: o que Deus quer que eu faça dessa vez, que eu não fiz das outras? É um voto financeiro? É um voto de compromisso com o corpo de Cristo? Eu me comprometo com a igreja, vou ser fiel nos cultos, vou vir nos cultos, vou participar das Santas Ceias, eu não vou faltar por qualquer bobagem, eu vou criar um compromisso. Eu já estou terminando já, mas antes de eu terminar, você tem que compreender uma coisa: Deus está te provocando. Irmão, pensa nisso. Alguns de vocês, quando chegaram aqui, irmão, tu era gelado igual um picolé. Tu era gelado, irmão, tu era gelado. Sei lá se tu veio do catolicismo, presbiterianismo, tanto de ismo, mas tu era gelado igual um picolé. Alguns de vocês que eram. Aí tu ficou do lado de alguém que era tocha. O primeiro tem, e tu que era. Aí ele tem, e ele te provocando. Não é interessante que hoje, meu irmão, tu tá tocha, e quem te vê tocha não sabia que tu era um picolé? Por quê? Provocação. Alguém te provocou a dar o melhor glória, a melhor adoração. Deus está te dizendo: quando tu me servir melhor, quando tu se dedicar melhor à tua profissão, quando tu abrir a tua mente, pensar fora da caixinha, aí tu vai ver o seguinte: que o tempo todo eu estava te provocando. Agora olha para alguém e pergunta para essa pessoa: você está entendendo mesmo que Deus está te dando, irmão? Aqui nessa noite, Deus está te dando uma palavra que é o seguinte: se tu entender,
Tu vai sair daqui hoje apaixonado pela provocação e tu vai andar atrás do exemplo. Tu vai seguir quem tem para ensinar. Tu vai vir mais no culto. Tu vai se dedicar mais aos estudos. Tu vai se dedicar mais ao treinamento. Tu vai fazer melhor a aula do SESI e de tudo quanto é programa que pode te ensinar a melhorar. Mas tu não vai continuar pensando do jeito que pensava, porque tu entende, Deus, na sua onipotência, não me daria algo grande sabendo que eu tenho uma pequena cabeça. Ele me provocou. Acaba em 2 minutos. Acaba em 2 minutos. A pior coisa é quando Deus te provoca e você está pensando o seguinte: ah, se fosse da vontade de Deus, eu teria. Se fosse da vontade de Deus eu ter filhos, eu teria. Se fosse da vontade de Deus, Deus ser um grande homem de Deus, eu seria. Se fosse da vontade de Deus, de eu ter uma grande unção, eu já teria. Porque Deus, é fácil você jogar a culpa da tua miséria e preguiça nas costas de Deus, né, irmão? Deus, você sabe, né? Eu nasci numa casa, nasci numa casa, mas veio para uma igreja grande, por que não mudou? É isso que eu não entendo. Porque pensa só nisso. Você poderia estar em qualquer outra igreja. Por que tu está nessa igreja? Eu queria que você valorizasse essa igreja. Por que tu está nessa igreja e não está na igreja da missão de Jesus que carrega a cruz? Lá eles não dão o que esse altar aqui dá. E não é o que eu dou, é o que esse altar dá, porque esse altar sempre foi isso. Há uma promessa nesse altar, não é sobre a minha vida. Eu sou fruto desse altar. Põe uma coisa na tua cabeça. Por que tu é fruto dessa igreja? Por quê? Por que tu não é da outra igreja? Porque aqui Deus sabe, há uma unção de provocação que libera a tua fé. Deixa eu terminar falando algo para você. Primeiro, pare de dizer que não é da vontade de Deus uma coisa que está na Bíblia e é para você. Para mim terminar, é 2 pontos. Primeiro, diz aí para alguém, mas olha no olho dessa pessoa, diga para ela com bastante coragem, diga: para de falar que não é da vontade de Deus uma coisa que Ele te prometeu na palavra dEle. Olha para mim, Samuel, eu estou doido para ver crente surgir e uma nova geração se levantar que vai entender, está na palavra, a palavra é para todo mundo, a palavra não é para um grupo. Se na palavra está escrito que Ele pode te fazer cabeça, para de querer achar que tu vai ser cauda, porque não tem faculdade, te roubaram, larga a mão de graça. Está na Bíblia, pode desejar o que a Bíblia te permite. Irmão, deixa eu te lembrar uma coisa, a palavra de Deus diz: esta é a confiança que temos nele, que tudo quanto pedirmos, Ele nos concede segundo a sua vontade. Sabe qual que é a vontade de Deus? Levanta a Bíblia aí, quem tem a Bíblia aí, levanta a Bíblia aí. A vontade de Deus, fica com a Bíblia levantada, é essa palavra que tu tem na mão. A vontade de Deus é que tu esteja por cabeça em todas as áreas, que você tenha abundância em todas as áreas, que você seja o primeiro em todas as áreas. Para de ouvir o diabo dizer para você que se fosse da vontade de Deus Ele já teria te dado. Sai daqui dizendo: se está na palavra é para mim, se está na palavra eu tenho chance, se está na palavra eu posso ter. E o que eu tenho que começar a fazer é dizer: eu não vou ouvir Eucana, eu vou voltar para a igreja e vou dizer: se o Senhor me der, eu faço um voto, eu vou te entregar, vai te servir, meus negócios vão honrar o ministério, eu vou ser patrocinador do ministério, eu vou ser o maior dizimista da igreja, eu vou ser o maior ofertante da igreja, meus filhos vão servir na igreja, minha casa vai estar na igreja, meu carro vai ser usado para obra, porque se está na palavra é para mim, e eu vou reivindicar o que é de direito meu. Então, nunca diga que não é de Deus uma coisa que está na palavra dele. Segunda coisa que eu vou te falar, Isaías diz o seguinte: cante alegremente, ó estéril, tu que não daste filho. Canta alegremente, ó estéril. Sabe por que Deus fala isso? Porque nos tempos bíblicos tinha um costume, Mauro, que a mulher, Leandro, quando engravidava, ela cantava um louvor para agradecer a Deus. Penina engravidou, cantou um louvor, agradecer a Deus. Maria engravidou, cantou um louvor, agradecer a Deus. Mas isso é um costume do homem, de fazer culto de ação de graças quando Deus dá.
Deus fala em Isaías: eu não quero um culto de ação de graças quando eu te der, porque isso quer dizer que tu nunca teve fé de fato. Canta alegremente, ó mulher estéril, porque maior serão os filhos da estéril do que os filhos da mulher casada. A Bíblia diz que Penina teve filhos, mas depois que Ana teve Samuel, ela teve mais 5 filhos. Ana teve mais filhos do que Penina. Por isso que Penina, quando chegou, começou a adorar a Deus de um jeito que pensavam que ela estava bêbada, porque a ordem de Deus é essa: quando tu quiser saber se eu vou te dar, primeiro olha se você está mudando a cabeça, se eu estou te provocando e está valendo a pena. Está mudando? Maravilha. Agora faz a segunda coisa: já que eu estou provocando você, para mim te dar, começa a me adorar como se você já tivesse, porque somente quem é crente mesmo consegue cantar antes do mar se abrir. Somente quem é crente mesmo consegue cantar e ainda está com o ventre fechado, porque se tu de fato consegue acreditar que eu posso te dar quando tudo está difícil, quando eu te surpreender e abrir as portas, tu vai dizer: eu já estava esperando, obrigado Senhor, eu já sabia que o Senhor ia agir. Tem gente que tem que entender que se tu adora a Deus agora, enquanto não tem nada, enquanto você não tem nada, Deus vai abrindo o que está fechado, vai te dando o que você não tem. E aí quando você chegar em casa, você vai ver que enquanto você adorava aqui, fechado, Deus abria. Enquanto você chegou lá, no teu trabalho, na tua casa, já estava aberto o que antes estava fechado. Tudo bem, desconsidere o fato de que Ana teve 5 filhos depois de Samuel, mas considere um fato: Samuel foi o único profeta na Bíblia que a Bíblia diz: e nenhuma das suas palavras caíram por terra. Você tem noção que a mulher que foi provocada teve, não foi muitos filhos, mas ela teve o filho, que tudo quanto Deus falou, ele falou. Deus falou: pode falar que eu escrevi embaixo. O que isso quer dizer? Eu não estou falando de filhos espirituais, de filhos físicos, estou falando de filhos espirituais de todas as áreas. Quando você é uma pessoa que demorou para ter e começa a ter porque você foi provocado e aceitou a provocação, quando Deus te dá uma bênção que tudo quanto você fizer prosperará. Onde você impor as mãos, prosperará. Teu escritório vai abraçar a causa que os outros rejeitaram, e porque você aceitou a causa, porque teu escritório vai vencer a causa. Por quê? Ah, meu Deus da glória, porque quando você tem Deus na vida, irmão, e quando tu tem fé, tu gera algo que Deus vai velar por todo o projeto. Você já viu aquela pessoa que tudo que ele põe a mão dá certo? Pode ser você o próximo, claro, desde que você entenda algo. Muda. Faz o que tu nunca fez. Ana, faz um voto. Você se comprometa mais. Comece a fazer coisas que você não fez. Estude mais. Saia por aí pesquisando. Segundo, me adore antecipadamente. Cante a mulher estéril, tu que não deste filhos, porque maior serão os filhos da mulher estéril do que a mulher casada. Era Deus dizendo: eu vou usar mais os gentios do que os judeus. Os judeus vão ficar somente em Jerusalém. Eu vou usar os gentios para ir para Éfeso, para ir para Samaria, para ir para Corinto, para ir para todos os cantos da terra. Eu vou levar eles para a Índia, vou levar eles para a América, vou levar todos. Essa é a chave de transformação. Eu já terminei a palavra. Se Deus quer transformar algo no teu ministério, em nome de Jesus, entenda que Deus te deu todas as ferramentas necessárias. YouTube é uma universidade de graça. Você tem a internet, você tem tudo a teu favor para ser um pastor melhor, um pregador melhor, um ensinador melhor, um cantor melhor, um profissional melhor. Só que não saia daqui achando o seguinte, que é o diabo que está te humilhando. É Deus te dizendo: eu tenho muito mais para te dar. E se tu acreditar nisso, eu vou te incluir num lugar, do lado de alguém. Vou te colocar como aprendiz de um grande homem. E o que ele é hoje, amanhã você será para alguém, porque meus planos são maiores do que os seus.
Planos de vida, não de morte. Lição de casa, eu termino. Saia daqui hoje disposto a fazer um cálculo. Se eu não mudar o que eu faço, será que eu vou sair de onde eu estou? Se eu não me expor para o melhor, eu vou sair de onde eu estou? É difícil você vir para essa igreja e ouvir esse tipo de palavra e continuar o mesmo tipo de pregador que você era antes. É impossível. Eu era um tipo até eu ser exposto. Quando eu fui exposto, Deus me falou, tá vendo? Eu tenho muito mais para você. Sabe, aqui dentro existe uma mãe melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um patrão melhor. Depende de você. Se você acredita nisso, nas próximas quartas eu vou te dar outras chaves que vão destrancar o teu crescimento. Então não falte aqui, porque será uma bênção, tá bom? Amém? Amém. Então dá um aplauso para Jesus, fique em pé.